Olá pessoal, tudo bem? Nesse nosso vídeo, nessa nossa videoaula, nós vamos trabalhar melhor uma questão cobrada pela FGV no exame de ordem a respeito do tema prisão temporária. Trata-se de uma questão cobrada no 16º exame de ordem. Vamos ler? A prisão temporária pode ser definida como uma medida cautelar restritiva, decretada por tempo determinado, destinada a possibilitar as investigações de certos crimes considerados pelo legislador como graves, antes da propositura da ação penal. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. A. Assim como a prisão preventiva, pode ser decretada de ofício pelo juiz, após requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. B. Sendo o crime investigado hediondo, o prazo poderá ser fixado em, no máximo, 15 dias, prorrogáveis uma vez pelo mesmo período. C. Findo o prazo da prisão temporária, sem prorrogação, o preso deve ser imediatamente solto. D. O preso, em razão da prisão temporária, poderá ficar detido no mesmo local em que se encontram os presos provisórios ou os condenados definitivos. Pessoal, a alternativa correta é a letra C, porque a prisão temporária ela tem prazo determinado. Uma vez esgotado o prazo, o que deve acontecer? Esgotado o prazo, naturalmente e automaticamente deve ser o preso imediatamente solto. Ok? Deve ser o preso imediatamente solto. Isso, apesar de nem precisar estar previsto na lei, porque seria uma decorrência lógica do prazo, da prisão, que expirado conduziria à soltura do preso, apesar de não precisar, isso está expresso na Lei 7960, lá no artigo 2º, parágrafo 7º da Lei 7960 de 89, que é a lei que trata da prisão temporária. Então, o preso, uma vez finalizado o prazo da temporária, deve ser imediatamente posto em liberdade. Vamos ver as outras alternativas? Já viu que a correta é a letra C. A. Assim como a prisão preventiva, a temporária pode ser decretada de ofício pelo juiz, após requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. O erro está aqui, dizendo que ela pode ser decretada de ofício pelo juiz. A prisão temporária, não pode ser decretada pelo juiz de ofício. A prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Isso está previsto no artigo 2º da Lei 7.960 de 89. Okay? A prisão temporária, guardem isso, não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Okay? Muito cuidado com isso. B. Sendo o crime investigado hediondo, o prazo poderá ser fixado em, no máximo, 15 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Isso está errado. Por quê? Se o crime investigado é hediondo, o prazo poderá ser fixado em, no máximo, está errado, não é 15 dias. 30 dias. Prazo é de 30 dias, prorrogáveis por igual período, ou seja, 30 dias mais 30 dias. E isso tem previsão lá no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei de Crimes Hediondos, da Lei 8.072 de 90. Perfeito? Então o prazo, no caso de crimes hediondos, é de 30 dias mais 30 dias, ou seja, 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. E por fim, a letra D, o preso em razão de prisão temporária poderá ficar detido no mesmo local em que se encontram os presos provisórios ou os condenados definitivos. Está errado. O preso, nesse caso, não poderá ficar detido no mesmo local em que se encontram os presos provisórios e os presos definitivos. E isso está previsto lá no artigo 3º da Lei 7960
de 89, que é a lei que regula a prisão temporária. Agora que a gente já analisou a questão, vamos fazer um breve apanhado geral a respeito da prisão temporária. A prisão temporária, diferentemente das outras formas de prisão cautelar, ela não pode ser decretada em qualquer caso, tá? Ela só pode ser decretada em razão, quando for praticado, ou suspeita de prática, de alguns desses crimes aqui, ó, especificamente. Tá bom? Quais são eles? Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro e estupro de vulnerável, rápido violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte, tá? Só na forma qualificada, quadrilha ou bando, que na verdade hoje se chama de associação criminosa, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo e agora, por fim, para finalizar, vou até trocar de caneta, quaisquer crimes hediondos ou equiparados. Tá? Quaisquer crimes hediondos ou equiparados. Qualquer desses crimes aqui, em relação a qualquer um deles, será cabível a decretação da prisão temporária. Se não estiver previsto nesse rol, não será cabível. Disso podemos extrair que se trata de um rol chamado de taxativo, também chamado de quê? É um outro nome que se dá, né? Números, quando o rol é taxativo, números clausos, ok? Números clausos. Entretanto, basta que se trate de um desses delitos para que possa ser decretada a prisão temporária? Não, não basta. É necessário ainda que esteja presente um dos requisitos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 1º. Então, é necessário que a medida, a prisão temporária, seja imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado, se o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer os elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Veja, nós vamos precisar de um desses aqui, tá? Um desses aqui, não são os dois, um desses, mas, né, que se trate de um dos crimes elencados, ok? Uma dessas hipóteses e que se trate de um dos crimes elencados lá atrás, que a gente acabou de falar, perfeito? Se estiver presente um desses requisitos e se tratar de um daqueles crimes, será cabível a prisão temporária. Agora, quem tem legitimidade para requerer a prisão temporária? Ela pode ser decretada a requerimento do MP, do Ministério Público, ou por representação da autoridade policial. Essas duas figuras podem pugnar pela decretação da prisão temporária, requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Não pode, como a gente já viu, ser decretada, não pode ser decretada de ofício pelo juiz, ok? Além disso, professor, ela não pode ser decretada de ofício, mas ela pode ser prorrogada de ofício? Não. Também não pode ser prorrogada de ofício, ok? A doutrina entende que se o juiz não pode decretar de ofício a prisão temporária, ele também não pode prorrogá-la de ofício. E o prazo da prisão temporária, em regra, é de 5 dias. 5 dias prorrogáveis por igual período. Essa é a regra. Agora, em se tratando de crimes hediondos, ou equiparados, o prazo será de 30 dias prorrogáveis por igual período. Então, no caso de crimes hediondos, é 30 mais 30. No caso dos outros delitos, é de 5 dias mais 5 dias. Perfeito? Pessoal, assim a gente encerra mais um módulo da nossa preparação. Espero que tenha sido útil para vocês, possa ajudá-los na prova. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma excelente maratona de estudos. Até a próxima!